Na Amazon, Jeff Bezos popularizou um termo para mostrar como a agilidade tem a ver com grupos de trabalho, com o tamanho dos grupos de trabalho. O Bezos comentava sobre o Two Pizzas Team. Talvez você já tenha ouvido falar nesse termo. Ele dizia o seguinte: um grupo não pode ser alimentado por mais do que 2 pizzas. Do contrário, estará grande demais. Salve, gestores do amanhã! Você já percebeu que em nenhum momento na história dos negócios o termo agilidade surgiu com tanta força? Nunca foi tão importante ser ágil como nos dias atuais. E por que isso acontece? Ou melhor, qual que é o contexto de agilidade nos dias atuais e como fazer para você ter um negócio ágil? Pois eu selecionei esse tema para esse nosso diálogo, para essa nossa conversa, sobre a gestão do amanhã. Afinal, conhecimento é a salvaguarda para que você possa construir valor no seu negócio. Vamos começar do começo. Por que a agilidade tem sido tão explorada e falada nos dias atuais? Porque cada vez mais temos um ambiente pressionado pelo tempo. Temos um ambiente com mudanças cada vez mais velozes e as organizações que são mais ágeis têm a condição de serem mais bem-sucedidas, inclusive, do que aquelas que têm um produto ou serviço melhor. Um exemplo é um restaurante. De repente você está lá querendo comer alguma coisa legal numa noite, você entra no aplicativo e vê que determinado lugar que você prefere vai lhe entregar em 45 minutos. Mas um outro que não é o predileto, mas é suficientemente bom, entrega mais rápido, o que você faz? Substitui e pede daquele que não é tão qualificado, mas vai lhe entregar mais rapidamente. Pois essa lógica da velocidade hoje está presente em todos os negócios e impacta diretamente o seu cliente. Por isso que um dos imperativos para ser bem-sucedido nesses novos tempos é ser ágil, atender às demandas do cliente de forma veloz. Esse movimento de agilidade ganhou força, sobretudo com o advento das startups. Foram as startups que trouxeram, de uma forma muito clara, a visão e os conceitos sobre agilidade em seus negócios. É natural que tenha acontecido dessa forma, porque o conceito sobre agilidade deriva do Manifesto Ágil, um manifesto gerado por programadores que tinham como objetivo produzir, programar mais rapidamente. Já percebiam uma mudança no ambiente. Então, lá pelos inícios dos anos 2000, eles desenvolveram alguns dos princípios da agilidade, totalmente focado e centrado no desenvolvimento, na programação de softwares. Quando as startups surgem, os dirigentes dessas novas startups, esses startupeiros, entendem, olham essa dinâmica e falam: puxa, isso é interessante, isso funciona para o desenvolvimento de softwares, também é utilizado como pensamento no desenvolvimento de sistemas de gestão. E aí introjetaram, trouxeram, adotaram a mesma lógica de agilidade para os seus negócios. E aí vem toda a lógica de Agile, em inglês, que é muito conhecida, e os métodos ágeis. O Scrum, adotado fartamente pelo Google, depois veio o Squad, adotado pelo Spotify. É curioso que não foram essas organizações que criaram essas metodologias, mas a popularizaram em seus negócios. Então, a agilidade, ela deriva de um método ágil, oriundo da tecnologia, e por isso que vem o primeiro insight para você. Muitas pessoas confundem ser ágil com método ágil, e não é a mesma coisa. Mesmo que você queira ser uma empresa mais ágil e fala: eu vou adotar todas as metodologias ágeis possíveis e imagináveis, você começa a adotar 25 squads, 35 scrums, algumas sprints no seu negócio, não necessariamente você vai ser ágil. Porque para ser ágil é necessário que você tenha uma filosofia ágil. Essa filosofia deve introjetar, estar entranhada em toda a sua cultura organizacional, de modo que processos, sistemas e pessoas tem o mesmo sistema de pensamento. Como isso funciona na prática? Nessa obra, Estudo de Casos, Gestão do Amanhã, nós nos dedicamos a estudar 6 empresas protagonistas dessa nova era, e analisamos essas empresas por meio de 6 building blocks: estratégia adaptativa e inovação, centralidade do cliente, gestão baseada em dados, agilidade, cultura e liderança. E temos vários achados. As 6 empresas que nós estudamos são Nubank, iFood, Mercado Livre, Magalu, Best Buy e Domino's. Então, eu vou trazer para você algumas referências de como essas organizações, não se trata, de novo, de adotarem modelos ágeis no seu negócio, mas como elas têm uma filosofia de agilidade nos seus negócios
que lhe confere uma vantagem competitiva. Por exemplo, no Nubank. A tradução de agilidade para o Nubank é muito interessante. Essa é uma fala da Cristina Junqueira, atual CEO do Nubank. Ela comenta que agilidade para eles significa estimular os funcionários a dividir os projetos de que participam em pequenas tarefas e ir gerenciando o tempo para que cada uma delas seja cumprida diariamente. Então, nós temos uma primeira perspectiva sobre agilidade que está claro nos projetos que estudamos. Agilidade tem a ver com pequenos grupos de trabalho, com projetos e temas muito específicos reunidos para dar conta dessas demandas particulares. Na Amazon, Jeff Bezos popularizou um termo para mostrar como a agilidade tem a ver com grupos de trabalho, com o tamanho dos grupos de trabalho. O Bezos comentava sobre o Two Pizzas Team. Talvez você já tenha ouvido falar nesse termo. Ele dizia o seguinte: um grupo não pode ser alimentado por mais do que 2 pizzas. Do contrário, estará grande demais. Então, quando nós falamos agilidade, aqui trago 2 conceitos importantes. Eu estou falando sobre gestão de projetos e temas específicos com propósitos claros e estou falando em grupos de trabalho não tão grandes. E o conhecimento que está nesse grupo? Um dos achados que a gente teve, por exemplo, do iFood, o iFood tem um mantra, que é o seguinte: quando eu monto um grupo de trabalho para um problema específico, eu tenho que ter naquele grupo de trabalho todo o conhecimento necessário para lidar com aquele desafio. Ou seja, se eu tenho uma demanda, sei lá, eu tenho uma demanda jurídica, e a todo momento eu vou ter que ir para fora do grupo para resolver aquela demanda, porque eu não tenho aquele conhecimento ali, é porque eu não tenho o grupo certo. Então, a formação desses grupos está muito relacionada ao quê? Ao conhecimento necessário e requerido para lidar com aquele projeto. Por isso que eu começo com um projeto, grupos pequenos, e a partir do projeto e da proposta, eu vou montar esses grupos de acordo com o conhecimento requerido e mandatário para aquele grupo. Por isso que a hierarquia de uma célula ágil tem menos a ver com papel hierárquico e mais a ver com o conhecimento necessário para lidar com aquele desafio. Porque você pode ter muito bem uma supervisora de atendimento num squad relacionado ao sucesso do cliente, que tem muito mais poder e conhecimento do que um diretor de alguma área de suporte. Naquele contexto, ela é a líder do projeto, porque ela detém o conhecimento necessário para lidar com aquele desafio. Então, eu falei sobre projetos, eu falei sobre tamanho de equipe, falei sobre conhecimento. A filosofia da agilidade deve permear toda essa lógica. E para finalizar, como eu começo? A Domino's Pizza tem uma referência muito interessante. A Domino's Pizza, quando ela viu a necessidade de ter mais agilidade, ela começou a introjetar, aí sim, o método ágil em 2 áreas, porque o foco dela era ter uma entrega de valor maior para o seu cliente. Então, ela pegou 2 áreas críticas do negócio. Ela instituiu, a partir de demandas muito específicas, por exemplo, eu quero diminuir o tempo de entrega da minha pizza para o meu cliente. Ela instituiu agilidade, primeiro de tudo, na área de marketing e na área de TI. Porque, segundo a lógica daquela empresa, essas eram as 2 áreas mais importantes para trabalhar o sucesso do cliente. E aqui no livro eu separei uma fala, nessa reflexão que a gente fez, sobre um dos líderes, o CDO, o Chief Digital Officer da Domino's. Ele fala assim, implantar agilidade no negócio da Domino's mudou toda a organização. E ele comenta, agora as pessoas não pensam mais em projetos como processos longos ou demorados. Pensam nas coisas quebradas em etapas e processos realmente curtos, rápidos e em constante evolução. Dessa forma, você pode começar a pensar agilidade orientada a demandas específicas e áreas específicas, para a partir daí aprender com a prática e a partir desse aprendizado você expande cada vez mais a agilidade para todo o seu negócio. Uma convicção que nós temos é clara, cada vez mais ser ágil é imperativo nos dias atuais. Porque velocidade é uma das principais metáforas dessa nova era. Velocidade veio para ficar. E os nossos clientes vão pedir cada vez mais empresas que atendam com rapidez as suas demandas. É sobre isso, agilidade.